Oi pessoal, tudo bem? Boa tarde. Espero que todos estejam bem. Depois de um tempo aí sumido, né? Por conta da Covid, acabei pegando Covid, fiquei um período me resguardando, né? De atestado e fazendo de tudo para me recuperar o mais rápido possível. Então isso interrompeu um pouco a produção dos vídeos e das aulas, né? Hoje eu vou fazer um vídeo, creio que mais curto, embora sempre me decepcione em relação ao tamanho dos vídeos, né? Mas espero fazer um vídeo mais curto porque vou tratar de um tema que é mais a conclusão daquilo que a gente já vinha debatendo nas aulas anteriores sobre a questão da diferença cultural e desigualdade social, que são duas dimensões distintas no âmbito da sociedade, né? São dois fenômenos sociais distintos, mas muitas vezes que se relacionam e de uma maneira sobretudo a diferença, a justificar desigualdades sociais existentes, tanto do ponto de vista de direitos políticos, sociais e econômicos, né? Mas que historicamente e sociologicamente essa diferença social, que é um fenômeno, né, inerente a qualquer sociedade, né? Toda sociedade possui em seu interior algum nível de diferença social, seja de gênero, seja de religiosa, seja étnica, cultural, enfim, inúmeras sociedades elas detêm essa nuance, né? Essas nuances, na verdade, de que definem diferenças de comportamento e de inserção mesmo no âmbito da sociedade. E aí, nesse sentido, a gente vai tentar novamente recuperar isso, porque estou muito tempo afastado, mas avançando também no conteúdo. E dois conceitos importantes, eu já trabalhei um deles na aula anterior, que foi o conceito de etnocentrismo, mas aí eu vou recuperar para fazer a sua interação e sua reflexão com o conceito de interculturalidade. Talvez tenha um barulho aí de furadeira, é que no prédio do lado, no prédio assim no alto mesmo, estão fazendo uma obra e o cara não ligou a furadeira o dia inteiro, mas agora que eu estou gravando o vídeo ele resolveu ligar a furadeira. Então, etnocentrismo, diferença cultural e desigualdade social. Os fenômenos da desigualdade social, isso a gente já meio que conversou também na aula anterior, né? A desigualdade social, ela produz hierarquias sociais e é um fenômeno que, de modo geral, não tem nenhum tipo de justificativa histórica. Do ponto de vista, a gente pode compreender a desigualdade social a partir de uma análise histórica, mas ela, do ponto de vista, vamos dizer assim, científico, do conhecimento, ela não se justifica objetivamente. Ela, de modo geral, é produto de uma construção histórica. Então, historicamente, ela não se justifica, embora ela exista. Então, toda desigualdade social ela é um fator que, de modo geral, gera algum nível de conflito, de impasse, de distorções nas diversas sociedades em que encontramos esse fenômeno, né? E de conforme eu disse no elemento anterior, muitas das diferenças culturais elas são produtoras e utilizadas, apropriadas para justificar a permanência, a manutenção, a conservação dessas desigualdades. Então, por exemplo, em realidades sociais no qual a gente encontre o fenômeno de conflitos religiosos e então um determinado grupo social ele tem uma condição economicamente, politicamente subrepresentada, esses argumentos, esses recursos dessas diferenças culturais no âmbito da religião são utilizados para justificar essa desigualdade e a manutenção dessa desigualdade. A gente pode ver, por exemplo, diferenças étnico-raciais também, em alguma medida, em uma série de discursos e ideologias falsamente que são falsas, né? Sendo apropriadas e utilizadas, por exemplo, as teorias raciais, né? O próprio discurso de base biológica racialista, do ponto de vista de considerar raças evoluídas, mas que constata de fato raças evoluídas e raças primitivas, mas que constata e observa do ponto de vista étnico-racial diferenças, né? De etnias presentes no âmbito da própria sociedade, e esses discursos complementavam essa estrutura social que era desigual. Esses discursos eram mobilizados para produzir uma relação,
uma apropriação dessa diferença para justificar essa desigualdade. Ou seja, os índios, os negros no Brasil, para pegar um exemplo não ficar tão abstrato, eram considerados povos primitivos, comparativamente ao homem branco não evoluídos, então essas ideologias, essas teorias eram associadas a essa diferença social evidente para justificar uma desigualdade social também existente. Então, do ponto de vista político, do ponto de vista da cidadania, do ponto de vista do voto. Então, ao longo da trajetória, nos períodos em que o voto era censitário, a ausência de serviços como a saúde e a educação para justificar a inferioridade e o caráter incorrigível dessas raças inferiores que eram diferentes do homem branco, europeu, né? Então, todos esses elementos eles são utilizados. E um dos discursos, sobretudo, porque é importante também relacionar no seguinte sentido: essas teorias e essas construções, elas foram feitas do ponto de vista das teorias raciais, né? Elas foram feitas a partir da segunda metade do século XIX e também do século XX, num contexto de expansão colonialista, imperialista do capitalismo. E a ciência, que demonstra também para nós que a ciência não é uma ferramenta isenta, né, de interesse das relações de poder, ela também serve a isso, em medida que ela é institucionalizada, é incentivada, recebe investimento do Estado, da iniciativa privada, ela também interage com esse conjunto complexo de interesses e de forças, né, do ponto de vista do poder e da política. Mas um conceito, e esse processo, né, de construção dessas diferenças, eu peguei esse exemplo e vou me prender nele para desenvolver, retomar esse argumento entre diferença cultural, desigualdade social e etnocentrismo. Do ponto de vista dessas teorias, né, elas foram utilizadas nesse contexto de expansão e todos os países e as regiões colonizadas, também justificados por essas ciências, né, por esses discursos ditos científicos, eles utilizavam as diferenças culturais existentes para definir esses povos como primitivos. E a partir da compreensão de que a Europa expandia e colonizava outras regiões do mundo por ser detentora de uma cultura superior, e essas outras culturas inferiores, primitivas, teriam que ser civilizadas, ou seja, existia um pressuposto por parte do europeu colonizador de que a sua cultura era superior e a outra cultura era inferior. O nome que se tem, ou que se dá, melhor dizendo, em torno dessa construção ou dessa forma de se relacionar com a diferença cultural é etnocentrismo, né? Etno vem de cultura, né? Da ideia também de povo, nação, e centrismo no centro, né? Então, essa é colocar a sua cultura e a sua perspectiva, os seus valores, a forma de construir a realidade, de ver o mundo, como uma forma superior, desprezando a dos outros. Mas o que a gente tem, a partir dos estudos dos antropólogos, dos historiadores, dos sociólogos, é que esse tipo de diferença ele não se sustenta do ponto de vista científico e histórico. O que a gente tem, de fato, para analisar e localizar a discussão nesse processo de afirmação da Europa no seu processo de expansão capitalista em relação ao mundo, o que existia de fato era uma superioridade do ponto de vista da técnica militar, tecnológica do âmbito militar, que permitiu a dominação dessas diversas regiões. Mas do ponto de vista cultural, das crenças, dos valores, de todos os elementos que compõem uma determinada cultura, isso não seria possível afirmar, pelo contrário. Então, essa justificação entre civilizado e primitivo ele foi sendo construída, né? E como justificativa para a dominação econômica, dominação política, que foi pavimentada, construída, possibilitada a partir de uma superioridade militar. E aí é onde se relaciona com o último conceito que eu queria trabalhar com vocês, que é dar o caráter conclusivo. Opa, travou aqui o computador, não faz isso. Conclusivo da nossa aula, que é interculturalidade. E o que seria interculturalidade? Inter vem de interação, né? Esse prefixo, né? Então seria a interação entre culturas. E qual é o ganho que a gente tem com a construção desse conceito, sobretudo quando a gente também relaciona ele com o conceito de etnocentrismo? É que interculturalidade ela
parte do pressuposto, é um conceito que compreende, ou que pelo menos nos remete à necessidade de interagir com outras culturas dentro de uma dinâmica de igualdade, de respeito, de reconhecimento da legitimidade dessas diferenças culturais. E também olhando para a minha própria cultura, para o meu próprio ponto de vista, para os meus próprios saberes, para os próprios valores e crenças que compõem a minha cultura, no sentido de entendê-las como apenas uma diferença e não como um elemento superior que viesse a justificar qualquer tipo de dominação, pelo menos a partir dessa dimensão. Não que a dominação seja justificável, mas como a gente está discutindo no âmbito da cultura, com esse âmbito, com esse campo que esse conceito de interculturalidade ele se relaciona. Nesse sentido, é fundamental que a gente compreenda que isso também não pressupõe uma ausência de reflexão no sentido de distorções ou contradições ou conflitos no interior da outra cultura. Não significa a anulação e o silenciamento em relação a alguns elementos e isso é inevitável, né? Que, tendo em vista a minha perspectiva ou a perspectiva de quem estiver em outra cultura, não tenha que ser discutido ou debatido. Mas, por sua vez, a compreensão, o diálogo, a relação do ponto de vista de considerar essas diferenças, os processos históricos que levaram a essas diferenças e o diálogo, sobretudo, em relação a essas diferenças, ou esses conflitos, ou essas contradições, ou essas desigualdades, isso se torna uma obrigação, um elemento fundamental, instrumental dessa interação. Então, o conceito de interculturalidade, ele nos permite, por exemplo, trazendo para o nosso cotidiano, de forma a gente perceber um exemplo, por exemplo, de quem é uma camada mais abastada, digamos, uma classe média tradicional, quando uma pessoa está consciente da interculturalidade, ela em nenhum momento vai pressupor ou se permitir pressupor que os seus valores, suas crenças, suas formas de ver o mundo e a própria cidade, o território e a política e a sociedade é superior porque a outra pessoa reside numa área popular, numa comunidade, numa favela, e ela tem outras prioridades, outra compreensão do mundo, outra forma de ver a realidade, né? E com isso organiza as suas escolhas, as suas ações em torno desse conhecimento, em torno da sua interação com a sua realidade. Assumir uma conduta ou uma postura que considere essa interculturalidade uma ferramenta importante é compreender essas diferenças, mantendo posições no sentido de dialogar sobre essas diferenças, mas nunca partindo de um pressuposto de que seria a sua verdade uma verdade absoluta, a sua posição uma posição inquestionável e de que a posição e a visão do outro não possa e não deva, melhor, ser considerada. Beleza, pessoal? Então a gente encerra esse elemento. Hoje consegui fazer um vídeo menor, graças a Deus. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente retoma e a gente vai avançando no conteúdo. Falou? Um grande abraço.